todos. Amém. Como é bom, né? Eu falo como é bom. Como é bom nós nos derramarmos na presença do Senhor. O negócio depois é subir aqui para ministrar, mas essa parte pula, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, e é bom isso, né? Aleluia. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. O Senhor ministrou essa palavra hoje, essa madrugada, e o Senhor falou muito grandioso comigo, e a hora que Ele ministrou, Ele falou desses louvores que nós ministramos hoje. E o que marcou não é simplesmente o louvor, meus irmãos, é aquilo que Jesus ele fez, é aquilo que Ele nos tornou depois daquilo que nós achávamos que éramos, ou aquilo que as pessoas nos taxavam, porque muitas vezes é isso, né? Nós somos taxados, logicamente, né? Nós somos taxados por aquilo que nós fazemos, né? Então, muitas referências estão daquilo que nós éramos e não daquilo que nós somos. Então, a referência começa a partir daí. As pessoas começam a não dar valor em quem somos e muitas vezes nem nós, por aquilo que nós éramos. E até duvidamos de quem nós somos hoje e de quem realmente é Jesus em nós. E a hora que o Senhor falou comigo, alguns daqueles louvores marcaram o início da minha conversão, mas marcaram de uma maneira onde Jesus, ou eu me entregava de vez, ou eu escambava de vez. Eu tinha só essas duas opções, não tinha outra. Porque eu falei, Senhor, ou é agora, ou o Senhor sabe para onde eu vou. Eu tinha que tomar essa decisão. E essa decisão era uma decisão muito difícil, porque na época eu estava com 19 anos, mas os meus 19 anos não foram 19 anos quaisquer. Os meus 19 anos, a partir dos meus 15, eu comecei a conhecer muitas coisas. E dentre essas muitas coisas, eu amadureci muito rápido. Com 15 anos de idade, eu fazia tantas coisas na rua. Eu ia para tantos lugares. Fui liberto de tantas coisas que até hoje nem minha mãe sabe. E também não vai saber hoje não. Não adianta. Com certeza não. Porque você sair de um salão de baile 5 horas da manhã e você vê uma calibre 12 apontada na sua cabeça e você simplesmente fazer um movimento para poder se livrar dela e olhar aquilo ali e você só ouvir o barulho, se não é Deus, não tem como. Quantos outros livramentos de acidente, de morte? E se nós começarmos a fazer um checklist da nossa vida, quantas coisas? E o Senhor estava presente em tudo. O Senhor nos guardou em tudo. O Senhor estava ali tudo para quê? Por causa desse dia, por causa desse momento. Porque foi Ele que nos resgatou. Mas para Ele nos resgatar, Ele precisou de algo. Ele precisou de uma decisão nossa. Mas uma decisão, ela não pode ficar sem um conhecimento daquilo que nós somos. E uma atitude nossa diante daquilo que nos é ensinado e nos é apresentado. Então nós precisamos ter uma atitude de fé para poder demonstrar tudo aquilo que hoje Ele é na nossa vida. Não aquilo que nós achamos, não as histórias que nos contaram, e nem muito menos a informação que nós recebemos, mas aquilo que realmente Ele é. Então, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, diz assim. Se quiser se levantar e reverência a palavra, por favor. Quem puder, né? Por favor. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Podeis assentar.
Muitas vezes nós olhamos este versículo em N contextos, né? Ou queremos colocá-lo em vários lugares, mas o Senhor ele fala especificamente da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Ele, mas não de qualquer tipo de coisa, mas agora de algo real, algo que transforma, algo que demonstra a realidade de Deus em nossa vida, algo que não fica simplesmente no achismo, algo que não fica na letra, porque a palavra é bem clara, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O conhecimento de Deus, ele só é conhecimento quando isso se torna uma prática diária. E não é uma prática de um dia ou de um culto, é uma prática diária. E quando há prática, nós começamos a ver a transformação dentro de nós. E é sobre esta transformação que o Senhor ele quer nos levar. Por quê? Porque normalmente, qual é a nossa frase primordial quando nós estamos falando ou fazendo alguma coisa, né? A gente lembra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então ótimo, então vamos colocar isso no nosso contexto. Para que tudo coopere, nós temos que amar. Amar a quem? Amar a Deus. Nós amamos a Deus? É uma coisa agora de você ficar pensando, por quê? Se você ama a Deus, entenda isso, se você ama a Deus, você vive os mandamentos dele, ou seja, você vive os ensinamentos de Jesus. Se você ama a Deus, você renuncia às vontades da sua carne. Se você ama a Deus, você renuncia aos seus pensamentos. Se você ama a Deus, você cumpre tudo aquilo que Jesus disse em oração, intercessão e clamor. Se você ama a Deus, você dá mais valor nas coisas do Senhor do que nas coisas desta terra. Uma breve listagem diante de tantas coisas que Deus ele coloca dentro de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que é do nosso jeito, não é? Ou melhor, todas as vezes, né? Tem que ser assim. Mas o Senhor fala, peraí, assim era quando eu te resgatei. Assim era quando eu te achei todo sujo, maltrapilho, maltratado pelas condições desta terra, desta vida, muitas vezes escorraçado por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de uma situação, por causa de uma dificuldade. Aí você tinha ali uma escolha, aí você tinha uma opção. Comigo agora não. Não tem mais isso. Não tem mais esse negócio, eu acho. Não existe mais. Existe obedeça, faça e eu vou te dar tudo o que você precisa. Ah, mas isso agora é uma condição de escravidão. Na verdade não, é uma condição de morte mesmo, irmãos. Morte, não é escravidão, é morte. Por quê? Se nós entendemos aquilo que foi nos dito, porque nós lemos bem, né? Muitas vezes a gente fica tão preso nisso daqui, né? A gente fica assim, né? A hora que a gente lê, fala, nossa, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á, então eu vou pegar, vou fazer, ótimo. Mas com um princípio, tudo diante da obediência ao Senhor. Esta obediência que nos move e que nos leva às conquistas. Então quando nós ouvimos, nós obedecemos. Se nós não ouvimos, nós não estamos obedecendo. E quando nós ouvimos as outras vozes e não as vozes de Deus e achamos que estamos obedecendo. Daí como tratar isso? Simples. É só você pensar. O que está nos levando a caminhar? E o que está nos levando a Jesus? Simples assim. Então vamos colocar, se eu estou fazendo algo e aquele algo satisfaz a minha carne, então você já sabe a resposta. Não preciso falar, você já sabe a resposta. Se você almeja mais a satisfação das coisas desta terra, eu não preciso mais te falar nada, você já sabe a resposta. Então não tem o porquê a gente questionar algo que é inquestionável. Muitas vezes nós colocamos muros, muralhas, mares gigantes em algo que já está escrito. Já está escrito, ponto, é isso
e ponto final. Arranca fora e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu estou com essa enfermidade que está, ou muitas vezes a gente nem chama de enfermidade, né? A gente fala a minha enfermidade, não é? Quem tem ali colesterol alto, o meu colesterol. Quem tem, não sei, o meu, a minha. Peraí, desde quando isso é seu? Isso foi adquirido. Então, quando é adquirido, quem adquire? Nós. Foi dado? Não. Fala o quê? Foi adquirido, não é? Quem adquire? Só quem pega, quem toma. Peraí, é seu? Devolva. Joga fora. Não é seu. Então, assim funciona a palavra. Assim funciona os desígnios de Deus na nossa vida. O que é nosso, o que não é, o que você adquiriu, por que você adquiriu? Qual a finalidade? Você já viu aquela pessoa que ela é, como vamos dizer, consumista? Que tudo que ela vê na frente ela quer comprar? Sem precisar de nada. É muitas vezes assim que nós agimos diante de Deus. Consumistas diante de um Deus que quer nos dar o melhor desta terra. Mas a gente acaba adquirindo, né? Não é? A gente acaba adquirindo. E muitas vezes não é nem coisa boa e a gente acaba adquirindo. Ah, eu quero essa maldição para minha vida. Ah, eu quero essa enfermidade para minha vida. Ah, eu vou adquirir essa enfermidade porque eu vou ter benefício no INSS. Misericórdia! Quantos destes não estão? E ainda acham que é coisa boa. Não, Deus está no negócio. Que negócio? Mas quando o Senhor nos leva à palavra, Ele nos leva ao quê? A agir conforme a palavra. E esse agir conforme a palavra está: direcione para aquilo que é o alvo e transforme a sua vida através da sua fé. Transforme a sua vida e esteja no lugar da obediência. Pare de querer colocar o seu dedo aonde você não é chamado. Pare de querer pegar problema que não é seu. Devolva para o dono e fala: filho, filha, resolva, está aqui. Porque você é capaz. Você é um homem, você é uma mulher, você é uma pessoa de Deus e você consegue. Quando nós fazemos isso, nós começamos a entender a palavra. Nós começamos a observar aquilo que ela nos tem. Mas para nós fazermos isso, ou para nós termos este entendimento, nós temos que partir para a primeira coisa que nós foi dito, o âmbito do quê? De oração. A oração nos leva a relacionamento. A oração nos leva a intimidade. Esta oração, esta busca, esta consagração, este jejum, esta leitura na palavra, esta intimidade é que nos leva a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós ouvimos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos que ter um coração ensinável. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Iniciar com essa pergunta. Você tem um coração ensinável? Difícil de responder, não é? Na verdade, não. É só você saber o que Deus manda você fazer, você faz ou você retruca. Tudo aquilo que você já foi ensinado, você está praticando ou você dá aquele... Deus entende. Coração ensinável é quando nós permitimos ser transformados por essa nova vida que Jesus nos deu. Coração ensinável. Por que coração ensinável? Porque lembra que diz a palavra é muito clara: o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que fala também? Que fala que nós temos que guardar a língua, porque dela procede a morte e a vida. Então, se nós não tivermos um coração ensinável, vamos parar para pensar agora. O que nós estamos profetizando dentro da nossa casa? O que nós estamos profetizando na vida dos nossos filhos? O que nós estamos profetizando para a nossa vida? Por um curto período de tempo, porque quando eu era jovenzinho,
Foi ali que eu descobri que eu tinha estomatite. E até um pouco depois de se converter, eu chegava e falava, essa minha estomatite. Até a hora que Jesus ele olhou e falou assim, peraí, acorda. Como? Acorde, desperte. Você fala da palavra, mas não usa o poder e a autoridade que existe nessa palavra? Por quê? Ele falou assim, coloca a mão aí no seu estômago. Eu coloquei, já contei isso aqui para os irmãos. E ele falou assim, agora profetiza que haja cura. E a partir daquele momento houve a cura. Mas a cura não significa eu agora ficar, presta bem atenção, testando Deus nas coisas. Eu tenho que começar a ter uma vida regrada, uma vida consciente, com uma alimentação consciente. Não adianta, é a mesma coisa lá. O diabo testou Jesus aonde? Na palavra, não foi? Ele testou Jesus na palavra. Jesus falou, mas também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, não use a palavra como desculpa das suas más atitudes. Mude e transforme o lugar aonde você está. Porque um coração ensinável, ele renuncia às coisas que ele acredita para poder viver os sonhos de Deus. Ele renuncia a uma família que todos vão olhar, esse não tem jeito, para ele começar a olhar e falar, Senhor, ali está, Pai, nas suas mãos agora, esta obra-prima para o Senhor transformar em santo. Para de olhar com dificuldade e já começa a ver a resposta. Para de olhar com um olhar agora de desdém, como agora você tem que fazer tudo o que eu quero. Não, agora, Senhor, é o Senhor que me ministra sobre a minha vida, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer em minha vida. Quando nós temos um coração ensinável, nós começamos a compreender a dimensão do sobrenatural de Deus. E nesta dimensão do sobrenatural de Deus, nós evitamos frustrações e desvios. Sabe por quê? Porque Ele quer renovar a nossa mente. E quando Ele renova a nossa mente, entenda bem, da onde que é o coração ensinável, Ele projeta, dessa projeção, Ele toma, inunda a alma, essa alma é levada para onde? Para a mente, porque a mente ela começa a maquinar aquilo que você já projetou. E com a mente renovada, nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a observar e começar a pensar naquilo que vai edificar e não aquilo que vai destruir. Nós começamos a ter o quê? Controle sobre aquilo que sai da nossa boca. Nós começamos a observar que lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito, todas essas virtudes do fruto do Espírito tem que ser uma coisa só dentro de nós, e isso tem que estar embutido a ponto disso gerar a graça e a glória de Deus e a transformação do nosso caráter e influenciar a personalidade que estava corrompida. E quando essa transformação ela acontece e essa renovação ela vem, a nossa mente começa a olhar, presta bem atenção, ela começa a enxergar o improvável e o impossível como possível e provável. Começamos a olhar além da perspectiva das pessoas. Começamos a olhar por fé. Começamos a olhar em fé. Começamos a fazer com que a nossa fé se torne uma coisa tão real que a hora que a gente dá o passo, Deus ele começa a manifestar a glória dele. E é tão tremendo, e eu quero contar aqui rapidamente esse testemunho para depois a gente continuar. Eu e o pastor Nair sentados aqui, nós falamos assim, por isso que eu falo, irmãos, a oração não é um ritual que você coloca, mas sim um posicionamento seu diante de Deus, tá? Nós ali conversamos falando assim, nós queremos um bebedouro desse tamanho, com tantas torneiras, e o Senhor vai nos dar.
fomos ver o preço, a gente olhou e falou assim: amém, Senhor, aleluia, glória a Deus, obrigado. Vamos fazer as outras coisas que é mais fácil agora, né? Então só vamos crer, deixa aí que está na mão de Deus. Alguns dias depois, um rapaz liga e fala: ó, tem um bebedouro assim, assim, assim para vocês. Vocês aceitam? Aceitamos. Ele está aí. Por que isso, irmãos? Não é pelo fato de você olhar simplesmente: ah não, agora eu tenho que, meu momento com Deus, eu vou... Então, é importante. Mas o mais importante é você estar ligado 24 horas com Ele. Não pode ter mais interrupção. Se algo está interrompendo sua comunhão com Deus, você tem que começar a rever se o seu coração está sendo ensinado. Se algo está interrompendo a sua comunhão e sua mente está perturbada, você tem que começar a ver se o seu coração está sendo ensinado. Porque quando um coração ele é ensinável, nós mudamos comportamentos. E quando nós mudamos estes comportamentos, nós começamos a testemunhar Jesus. E diante disso, observe algo. Como você está diante das pessoas que te conhecem? E como você está diante das pessoas que não te conhecem? O que você faz diante das pessoas que não te conhecem? E o que você faz diante das pessoas que você conhece? Isso é testemunho, isso é comportamento. O comportamento ele vai definir se nós realmente queremos viver este sobrenatural ou se nós não queremos. Ele vai definir se nós queremos caminhar e continuar caminhando na presença do Senhor ou não. O comportamento, e quando eu falo comportamento, eu falo o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado, porque comportamento, ele inclui atitudes e ele inclui o que? Palavras. E automaticamente, como nós falamos anteriormente, os nossos pensamentos. Por quê? Onde que eu quero chegar nisso? Eu quero chegar, irmãos, nós só podemos entender o que é a oração do justo, muito pode ou tudo pode em seus efeitos, a hora que nós entendemos quem nós somos e que nós temos que agir e não ficar preocupados ou com a nossa cabeça em outros lugares. Nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos prontificar, porque a justificação do Senhor é o que define a resposta da nossa oração. Não somos nós e não é o nosso dogma ou o nosso ritual. Isso daí não tem nada a ver. Isso daí é simplesmente algo que você criou para que você criasse uma rotina. Mas aquilo que Deus ele te ordena está muito além disso. Ele está muito além de um planejamento nosso. Ele está muito além de uma rotina ou até mesmo de uma escala nossa. Ele está muito além. Ele está aqui, ó, quando nós permitimos ser ensinados todos os dias. Nós sabemos que nós vamos seguir isso, mas a palavra que sai da nossa boca ainda tem e ainda está com a certeza daquilo que Deus prometeu para nós. Se está, continue, persevere, mas se não está, pare, volte para trás e olhe aonde esse coração deixou de ser ensinado, ou melhor, ensinável, porque é a partir dali que nós já permitimos entrar no orgulho, é a partir dali que nós já permitimos entrar a arrogância, a soberba, a ganância, a luxúria. É a partir dali que nós permitimos entrar novamente todas as coisas que eram, e mesmo estando dentro da igreja. Por que isso acontece? Porque muitas vezes este é o maior problema. Quando nós entendemos o que é a oração, antes da oração nós temos que entender todo este comportamento, primeiro para que as nossas orações sejam ouvidas. Infelizmente nós vemos muitas pessoas doentes por causa disso. As pessoas começam na igreja e falam: você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Não, primeiro, antes de qualquer coisa, a sua oração tem que ser o seu relacionamento com Deus, para que haja cura e transformação, antes de você começar a clamar ou pedir para qualquer pessoa. Porque como você pode curar se você não está curado? Como você pode levar Jesus se nem você está entendendo, muito menos, quem é esta vida que Jesus ele te deu? Como você pode falar do amor de Deus, na intensidade daquilo que Ele quer te usar, se você não está conseguindo entender este amor dentro de você? Você fala, mas este falar acaba sendo descoberto quando você age da maneira diferente daquilo que você fala. Então, quando o nosso comportamento ele é transformado, acontece algo grandioso. Nós começamos a compreender aquilo que nós acabamos de ler em Lucas 11,
no capítulo 9, no 11, no versículo 9 e no versículo 10. Que se nós pedirmos, Ele vai nos dar. Se nós buscarmos, nós vamos achar. E se nós batermos, vai se abrir. E este entendimento eu quero levar aos irmãos. Não existe ação sem uma reação. Deus, Ele espera de nós essa atitude para Ele poder fazer. Por que o Senhor está nos levando ao culto, à oração, ao clamor, a quebrar as cadeias, quebrar grilhões, se render? Porque é isso, a ação é nossa, a reação é de Deus. Nós adoramos, a glória desce. A nossa parte, a gente adora. A glória é a reação de Deus à nossa adoração. Se nós começarmos a fazer isso em todos os dias da nossa vida, nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque quando há esta transformação, quando o coração ele é ensinável, nós paramos de olhar as dificuldades, problemas, circunstâncias e situações e começamos a o quê? A caminhar. Começamos a andar, começamos a fazer, começamos a deixar as fofoquinhas, as conversinhas, os disse-me-disse de lado e começamos a crer na palavra e falando assim: Senhor, na sua palavra está escrito. E ponto final. Se eu sou um pai, eu tenho que entender que a minha parte é cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Se eu sou filho, eu tenho que entender que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Se de repente, como esposa, ela tem que entender que tem que honrar marido e tem que cuidar também dos filhos. Se é irmão, eu tenho que entender que eu tenho que estar em prontidão para poder ajudar. Mas que eu não posso colocar a mão naquilo que Deus não mandou eu colocar. Porque aí eu vou estar me auto-sabotando diante de uma situação que é para crescimento. E muitas vezes nós acabamos caindo nisso, né? Caindo no laço do diabo a ponto de não entender aquilo que Deus ele colocou para nós. Então, perceba bem, toda palavra que sai da nossa boca, ela vai ter uma reação contrária. Se de repente você pegou, xingou uma pessoa, pode ter certeza, se a reação não veio imediato, esta reação vai vir. Mas se você abençoou uma pessoa, pode ter certeza que esta reação também vai vir para você. Ou seja, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tem segredo, é a lei da semeadura. E esta lei, ela é provada. Não tem como ser ao contrário. Se você observar, coloquei isso até mesmo no áudio de hoje, acredito que foi. Tem tanta coisa, mas glória a Deus, acho que foi, né? Aleluia. Presta bem atenção. Para Deus cumprir as promessas, sempre, em todos os lugares, precisou da ação do homem para ele poder reagir. Se a gente olhar os grandes milagres, as grandes situações que aconteceram, eu citei lá algumas, o Espírito de Deus me mostrou uma outra agora. Imagina, para que houvesse o reconhecimento de quem era Deus na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua do rei. Foram lançados lá e a glória do Senhor se manifestou e eles saíram de Jesus. Ação gera reação. Daniel, ele não parou por causa de um decreto. Ele não parou por causa de lei de orar 3 vezes por dia para o Senhor nosso Deus. Foi lançado na cova dos leões. Ação, continuou na sua posição. Reação, Deus livrou ele da boca dos leões. Tanto é certo que quando o rei ficou sabendo, aqueles outros que fizeram isso com ele foram jogados com toda a família. E antes que eles chegassem no fundo, o leão já estava pegando ele no meio. Então, toda ação gera uma reação. E este posicionamento nosso, que nós tivemos hoje, foi isso que aconteceu. Um abraço gera outro abraço. Mas não gera só abraço. Gera afeição. Gera choro. Gera presença.
gera proximidade, gera relacionamento. Uma das coisas que eu nunca entendi, irmãos, e é sério, porque eu era muito tímido. Por que eu gosto de dar abraço? Vou saber? Não sei, até hoje. Só sei de uma coisa: Deus mandou, eu faço. Não estou nem um pouco preocupado. A hora que ele chegou, ele falou assim: não se preocupe com aquilo que vão dizer, só faça o que eu te mandei fazer, mais nada. Quantas situações, quantos problemas, ou quantas coisas vivemos e passamos, porque nós não obedecemos à voz de Deus. Nós começamos a colocar dentro da nossa cabeça: será? É? Ou se? Então, Deus está falando hoje conosco. Arranca tudo isso, muda seu comportamento. Tenha um coração ensinável. Quer ver mudança na sua vida? Quer ver mudança na sua casa? Quer ver mudança na sua vida profissional? Quer ver mudança na sua vida emocional? Quer ver mudança e quer ver um aumento de intimidade grandioso na sua vida espiritual? Mude. Mas não mude só porque alguém está falando. Mude porque você é consciente daquilo que Jesus fez por você. Como um dia Ele falou comigo. A sua mudança não é por aquilo que as pessoas querem, mas é por aquilo que eu fiz. É por aquilo que você hoje almeja. É por aquilo que você hoje quer. Então, se você quer aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, pare de fazer as coisas que esta terra manda e comece a fazer as coisas que o Senhor tem ensinado. Então tenha um coração ensinável para começar a ver e enxergar tudo isso ser transformado e ser moldado em sua vida. Porque o Senhor, Ele nos chama hoje. Ele nos chama para um comprometimento real. Nos chama para começar a jejuar mais. Nos chama para começar a orar mais. Nos chama para começar a meditar mais na palavra, mas não mais de qualquer jeito. E eu vou falar em particular aqui. O Espírito Santo de Deus falou: tem algumas pessoas sabe, porque muitas vezes você não está enxergando o que Deus te prometeu, porque na verdade você não está obedecendo aquilo que Ele te mandou fazer. Você ainda está no controle. Perca o controle para Ele ter o controle. Analise quando você for sair da sua casa ou quando você levantar. Eu estou honrando a Deus do alto da cabeça à planta dos meus pés? E comece a examinar tudo, tá? Examina dentro e examina fora. Examina tudo. Examina toda a parte interior, emocional, e começa a exterior, as atitudes, o modo, a conversa, as brincadeiras. E ainda vou ainda mais. E a fé. Jesus é o centro da sua vida, a ponto de você falar mais dele do que as outras coisas desta terra. Perceba isso. Jesus, Ele é a essência do seu novo ser, mais do que todas as outras coisas. Se Ele não for, então você concorda que está na hora de nós voltarmos e vermos e começarmos a retratar o nosso coração como um coração ensinável. Então, fiquemos com essa palavra nessa manhã. Jesus, Ele quer nos levar muito além, mas Ele quer que a gente entenda. Para nós chegarmos ao nível de entendermos o versículo 9 e 10 que nós lemos, nós temos que ter uma entrega total e depender totalmente dEle. E quando nós fizermos isso, eu vou afirmar uma coisa: aí sim, tudo vai operar para aqueles que amam a Deus. Que vai ser uma verdade concreta e real. Não vai ser uma verdade ilusória e informada somente. Então essa nossa prática, ela nos move a isso. Então, do jeito que você está, eu vou pedir para você curvar a sua cabeça. E você vai fazer um check-up aí agora da sua vida.
E por favor, faça esse check-up agora, é necessário. Faça esse check-up. Faça esse check-up. Faça isso. Faça esse check-up. Comece a analisar agora tudo que o Senhor Ele tem para você. Faça um check-up de dizer, realmente, as suas palavras estão levando todas as pessoas a uma adoração sincera? Essas palavras, esses pensamentos, essas atitudes estão influenciando aquele que é casado e tem filhos, os seus filhos? Estão influenciando o seu cônjuge? Estão influenciando as pessoas em sua volta? E você, filho, suas atitudes estão agradando e honrando a vida dos seus pais? Pense. E você, como filho, suas atitudes estão agradando ao Senhor? E agora repense sobre todas as coisas. Muitas vezes você está passando, muitas vezes não. O Espírito Santo de Deus está mostrando que tem pessoas que já estão passando por faz um tempo. Estão passando por lutas intensas, mas ainda não compreenderam. Não é o tempo, mas é o seu nível de entrega. Não é o tempo, mas é o quanto você se propõe em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não é o tempo, mas é o quanto você se rendeu a Ele. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você está levando isso na brincadeira, achando que Jesus vem e você vai. Se Jesus vier hoje, eu vou te dar só uma notícia: você fica. Você fica, sério, não estou brincando não, você fica. Porque se nós não tivermos o coração ensinável para ouvir aquilo que Deus Ele tem, se nós tivermos um coração ensinável para poder fazer aquilo que Ele ordenou, não adianta nós falarmos dele do modo que nós achamos e depois lá fora nós vivemos a vida do jeito que nós queremos. Jesus está nos ensinando dia após dia. Está na hora de nós nos posicionarmos como servos e servas. Está na hora de nós nos posicionarmos como vasos de barro. Ninguém precisa ser visto, somente Jesus precisa ser visto. Ninguém precisa ser apreciado, somente Jesus precisa ser apreciado. Ninguém precisa de aplausos, só Jesus precisa de aplausos. E esta nossa vida em santidade, esta nossa vida em temor, esta nossa vida na busca ao Senhor, isso tem que nos constranger dia após dia. Isso tem que nos levar a um nível de busca e de intimidade. E quando isso acontecer, pode ter certeza, aquilo que você pedir vai ser entregue. Quando você bater, a porta vai se abrir. E as coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural, mas na dimensão daquilo que o Senhor Ele tem preparado para você. Mas antes, simplesmente está sendo somente um cuidado de Deus para a sua vida, para Ele preservar a sua vida até que venha a morte. Então, não deixe chegar a este estágio. Que hoje seja este tempo de reflexão. Nós vamos sentar à mesa. Que este sentar à mesa seja esse tempo de nós pensarmos: Jesus entregou a vida dele por nós, e nós temos agora que entregar a nossa vida para poder fazer a vontade dele. Mas sou muito novo ou sou muito velho, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer com que a vontade dele se cumpra nessa terra, e você seja mais que vencedor, vitorioso e abundante em tudo aquilo que você for fazer. Você vai ser bem sucedido em todas as coisas que você colocar na sua mão. Mas antes, você precisa entender que o seu coração tem que ser um coração ensinável. E este coração ensinável, ele fala, ele pensa, ele ministra e ele leva tudo aquilo que a palavra está ensinando na prática, não mais na teoria. Então, que em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor Ele tem nos ensinado. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esta manhã. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti, Senhor, pelo seu cuidado. E em nome de Jesus, nós agora te clamamos: dá-nos um coração ensinável, que nós possamos a cada dia perder o controle para que o Senhor tenha o controle.
Que a carne não seja maior que o seu Santo Espírito. Que a sua presença, Senhor, não seja maior, Pai, que o seu querer. E em nome de Jesus, que a sua graça, Senhor, seja revelada, Pai. Seja revelada, Senhor, na intensidade, no mover e conforme o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas. Consagramos, Pai, tudo diante de Ti, para que o Seu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia.